Bom dia, querida turma do curso de Pedagogia. Eu sou Juliana Marques, a professora de arte de vocês, e essa é a nossa terceira aula. Eu gostaria de começar compartilhando sobre a dificuldade que tem sido, imagino que para vocês também. Somente agora já é a quarta vez que eu estou gravando e já houveram interrupções. O computador descarregou, a, os meus vizinhos não estão colaborando, estão numa briga tremenda aqui. Tem hora que eu paro, eu tenho que parar e voltar para que vocês não ouçam os absurdos que está acontecendo aqui, que estão acontecendo aqui. E gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar a turma, pois eu sei que para vocês também tem sido um momento de adaptação, tem sido um momento difícil. Tenho conhecido as dificuldades peculiares de cada um e sei que não é fácil se adaptar a esse momento que muitos não dispõem da internet compatível, muitos estão super atarefados em casa. Algumas pessoas imaginam que porque estamos em casa as coisas estão mais fáceis e isso não é verdade. E eu acredito nisso porque eu sou prova viva. É, Tenho 5 filhos e aí encontrar um momento de silêncio e enquanto eles também estão assistindo a aula e em outras atividades é bem complicado. Tenho de adolescentes a criança, pré-adolescente e esposo, também professor. E aí é bem difícil, mas eu divido com vocês não apenas as dificuldades, mas a alegria de estarmos nos reinventando, de estarmos conseguindo juntos chegar ao fim dessa etapa e que para vocês com certeza deve estar sendo muito especial, com todos os preparativos de uma formatura, de uma conclusão alegre, de um momento que eu tenho certeza que foi bem difícil por muitas vezes, né? A gente sabe que exige esforço, dedicação. Às vezes a gente, como professor, tem que ser até chato sobre regras, sobre trabalho, sobre horário, mas eu agradeço a compreensão de vocês e continuo e continuarei parabenizando pelo esforço em entregar os trabalhos na data, em assistir às aulas e dar um feedback de extrema importância, caminharmos juntos, certo? Então, continuem assim, não percam o foco. Essa é a nossa penúltima aula. Sinto muito a falta de uma interação, de uma troca, do calor humano. Nessa disciplina, sinto falta do dinamismo, da, da experiência vivida, de participar, de partilhar essa experiência vivida corporeamente, de partilhar essa a sensação que o trabalho com a arte propicia e me propiciou e me transformou na pessoa que eu sou hoje, que era tímida ao extremo, que mal dava uma palavra em público já seria absurdo, mas sequer cumprimentava as pessoas da própria família. Então, isso foi o que a arte, em pequena escala, me propiciou. E dar aula de arte para mim é uma alegria. Essa disciplina também para mim é muito especial. Foi a primeira disciplina que há anos eu ministrei para adultos, porque o meu ramo específico é com crianças. Eu gosto de trabalhar com crianças. Eu amo trabalhar com criança. E tudo isso para dizer que o momento está difícil,
mas eu conto com vocês para que essa disciplina agregue e não seja simplesmente um cumprimento de tabela. O desejo do meu coração é que seja além, que rompa barreiras, abra horizontes, instigue a vontade de vocês de pesquisar, de ler mais, porque como eu costumo dizer, eu acredito que é um pouco espaço de tempo destinado a essa disciplina que tem um leque tão grande de possibilidades. Mas vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês, como eu já citei em algumas das aulas passadas, o termo linguagens artísticas. E nós abordamos de forma genérica nas últimas duas aulas. E hoje eu vou trazer um pouquinho de cada especificidade da linguagem artística. Nós não vamos adentrar profundamente, porque como eu já falei para vocês, é um universo que inclusive nem mesmo eu domino. Embora sendo da área artística, eu vou dividir um pouco com vocês sobre isso. Nós na faculdade, na universidade, nós temos uma habilitação específica. O meu curso de graduação, por exemplo, ele tem habilitação em artes cênicas. Como já conversamos, nós sabemos que a realidade, até mesmo para o professor polivalente, é que o professor dá aula de tudo, né? De história, de matemática, ciências, inclusive muitas vezes de arte também. Mas até mesmo o profissional de arte, ele é formado numa especificidade linguística da arte. No meu caso, são as artes cênicas, que na minha opinião, e mais na frente nós vamos conversar sobre isso, é a arte que engloba todas as outras. Então, quando a gente fala de arte, como eu já falei, vou trazer um pouco das especificidades dessas linguagens. E quando a gente fala de arte, nós nos referimos basicamente a três linguagens, que destas linguagens se ramificam várias outras, que aqui estarão pinceladas, mas que dentro dessas ramificações ainda existem uma variedade de possibilidades, que no decorrer das pesquisas e engajamentos de vocês, muito provavelmente vocês encontrem e ou já conheçam, né? Então, a primeira linguagem seria a música, a segunda, as artes cênicas, as artes da cena, e dentro dessas artes da cena, claro que de cara nós caracterizamos o teatro, como já falei, que para mim engloba todas as outras áreas, mas nas artes das cenas nós temos a dança, o circo, dentre várias outras linguagens que fazem parte desse universo das artes cênicas. E as artes plásticas, que são geralmente no ensino de arte as mais abordadas. Muito embora fiquemos sempre restringidos ao campo do desenho e da pintura, nós vamos ver que existem diversos outros tipos de possibilidades dentro dessa linguagem. Então, o que seriam as características comuns dentro dessas linguagens, né? Todas elas possuem conceito, todas elas necessitam de um contexto e vêm de um contexto, todas elas dispõem de diferentes estilos, todas elas são referenciadas e possuem diversas formas. Então vamos começar pela primeira que eu coloquei para vocês, que seria, no caso, a música. A cada ponto sobre a linguagem, eu trouxe para vocês uma frase, inclusive para tentar tornar um pouco poético o que parece tão frio, esse distanciamento
essa falta de interação. Eu gosto de falar e gosto que os meus alunos repliquem, perguntem, falem, digam que não entendeu, digam que concordam e falem das suas experiências. E aí vamos tentar tornar poético, nem que seja com uma frase. Sobre a música, eu trouxe para vocês. A música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. A melodia é a vida sensível da poesia. Essa é uma frase de Beethoven, que é um músico famosíssimo e que nos inspire a compreender um pouquinho sobre a formalidade do ensino de música. Dimensões e elementos. Eu tentei trazer para vocês esse quadro que parece simples, mas não é. Ele fala dos conteúdos, inclusive se a gente for se ater às especificidades, são conteúdos densos, mas a gente vai tentar dar uma pequena pincelada dentro desses elementos formais da música. A palavra música vem do grego musikétechne, que significa a arte das musas, que é uma expressão artística que se constituiu na combinação de sons e ritmos, segundo a pré-organização ao longo do tempo. Então, elementos essenciais para essa arte seriam o som e o tempo. A percepção do som a gente chama de sinestesia, que é a união de dois ou mais sentidos. E isso facilita a identificação de notas, intervalos, acordes, escrita de ditados musicais. A sinestesia seria a percepção tridimensional da música. Quando a gente fala de comprimento, altura e profundidade da música. Como toda arte, a música é criação, representação, comunicação. Ela tanto pode ser meticulosamente elaborada, como pode ser improvisada. Mas ela é composta por 3 elementos organizacionais imprescindíveis, que é a melodia, a harmonia e o ritmo. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre cada elemento desse. E aí eu começo com esse primeiro quadrinho que traz a densidade. O que seria a densidade? A densidade sonora é a forma da combinação de vários sons simultâneos. O timbre é a fonte sonora, é a cor do som, a gente costuma dizer. Assim como temos tonalidades diferentes nas cores, temos nuances distintas em relação aos timbres de voz, instrumentos e outros tipos de sons. Cada material usado em um instrumento tem o seu próprio timbre. A intensidade. A intensidade pode ser observada na força do som, na sonoridade. É quando ouvimos um som muito forte, que seria alta intensidade, ou fraco, de baixa intensidade, e percebemos a sua amplitude. A energia que colocamos ao cantar é um exemplo. A força pela qual as ondas sonoras empurram o ar já foi medida pela ciência, que classifica essa intensidade em decibéis. E a gente confunde muito intensidade quando a gente fala na música, a gente confunde com altura, porque popularmente nós conhecemos a altura como a intensidade do som. Quando a gente fala, menino, você está falando muito baixo, a gente quer dizer que ele está falando muito fraco. Baixa essa música, está alta demais. A música está muito forte. No caso, é sobre intensidade. E a gente compreende a altura na música porque a altura está
está diretamente ligada à frequência do som relativa a grave e agudo. Então, quem já teve contato com a música, por exemplo, quando a gente está tocando violão, quando a gente está cantando, quem toca violão é meu esposo. Quando a gente está cantando e tá muito agudo, a gente fala, baixa o tom, tá muito alto para mim. É alto no sentido da escala musical. Tá muito fino ou muito grosso. Quando tá muito alto, tá muito fino. Quando tá muito baixo, a gente canta grosso. Então, a altura é relativo a essa frequência que fala sobre fino ou grosso, que cotidianamente a gente acha que é sobre o volume do som e não é. Todo mundo compreende. Intensidade é quando o som está forte ou fraco, que é o que popularmente nós chamamos de altura, mas não está correto. E a altura é sobre o tom, é sobre estar agudo ou grave. E aí tem também a questão da duração. O trabalho da relação entre o tempo e o espaço das notas é estabelecido pela duração do som. Sobre esse elemento, podemos dizer também que existem combinações de sons regulares que determinam o pulso ou a pulsação da música. E dessas combinações nascem os ritmos. O ritmo, que é a organização associada à dimensão horizontal e ao tempo, como a gente já falou, relacionada à intensidade, como se fosse o contorno básico da música ao longo do tempo. O ritmo, que são os sons e silêncios que sucedem temporariamente, cada som com uma duração e uma intensidade próprias, cada silêncio com sua duração. Então, o que caracteriza o ritmo? A combinação entre som e silêncio. A melodia está diretamente relacionada ao agudo, ao grave e a nuance dessa sinestesia. No caso, a harmonia, quando a gente fala de harmonia, nós estamos falando também da profundidade. O que seria? A exemplo seria uma execução simultânea, temporal, ao mesmo tempo, né? De várias melodias, no caso de várias camadas, que se sobrepõem e se misturam para compor um som muito mais complexo. A harmonia é justamente a sobreposição destas várias camadas. Como é que a professora está muito complicado? Como é que a gente exemplifica isso? A harmonia é quando uma banda toca a mesma música, por exemplo. O violão toca de uma forma, a bateria toca de outra, o teclado toca de outra. Se vocês estivessem aqui, vocês iam me ajudar. E o que acontece? Precisam tocar de forma que a música seja uma só. E aí encontramos a harmonia. Diferentes camadas de som que se sobrepõem e compõem um som complexo, que no caso é a música com diversos instrumentos. Será que eu estou conseguindo me fazer entender? Então, quem tiver dúvida me pergunta no privado, mas eu acredito que são apenas as terminologias que complicam um pouquinho. E essa confusão que a gente faz entre intensidade e altura, e essa harmonia que fica um pouco abstrata, mas aí a gente, quando exemplifica, todo mundo compreende. A melodia, que é o percurso, e o ritmo, que são as batidas, né? A combinação entre o silêncio e o som. Quando o silêncio é mais espaçado, nós temos uma música mais lenta. Quando o silêncio é menos espaçado, nós temos uma música mais agitada, mais rápida. Certo? E então, chegamos a mais uma área.
que são as chamadas artes cênicas. E aí eu trago essa frase que diz: via de regra, cada um de nós morre uma única e escassa vez. Só o ator é reincidente. Faltou um acento aí. O ator ou a atriz pode morrer todas as noites e 2 vezes aos sábados e domingos. Essa é uma frase de Nelson Rodrigues, um importante dramaturgo brasileiro. E ele está falando sobre a interpretação da personagem, né? O ator, ele representa pessoas e personagens, e esse personagem pode morrer sempre que o espetáculo acontece, e às vezes ele acontece mais de uma vez no mesmo dia. Quem não conhece, procurem conhecer pelo menos uma das peças de Nelson Rodrigues. Vocês vão se encantar. Eu sou suspeita para falar, mas não deixem de ler. Muito bom. E aí vamos falar um pouco sobre as dimensões e elementos dessa linguagem. Quando a gente fala de artes cênicas, está diretamente ligado ao teatro. E aí eu trago essa imagem para vocês, que inclusive é de uma grande amiga minha, Cassandra Brandão, atriz paraibana, premiada em Hollywood, e olha que coisa maravilhosa. E o teatro, ele vem dessa linguagem maravilhosa que representa uma modalidade de arte que é baseada em uma história interpretada por um ator ou um elenco de atores para um determinado público, em um lugar específico, seja ele aberto ou fechado. E aí o termo se estende a locais e situações diversas, jogos, espetáculos, reuniões, apresentações. A gente costuma caracterizar, inclusive que eu coloquei as cortinas vermelhas, o teatro pelo espaço físico, inclusive. A gente chama o espaço do teatro italiano, né, o palco italiano, a gente chama de teatro. Mas nós temos várias ramificações desse teatro, que no caso, minha amiga aí está apresentando numa plateia em círculo, que não é a forma convencional do teatro italiano, que é separado plateia e palco. E aí, dentro desse palco italiano existe um maquinário infindo para a gente também compreender como funciona, mas aí seria legal uma visita. Nós temos aqui o Teatro Lima Penante, que é o núcleo de teatro universitário da UFPB. Se nós estivéssemos juntos fisicamente, seria bem interessante a gente conhecer como funciona esse maquinário. Os alunos, as crianças geralmente ficam encantadas, porque na verdade uma caixa mágica, né? É uma caixa feita para ilusão. E por isso que eu digo que eu costumo dizer que a arte cênica, que o teatro, ela é o princípio da interdisciplinaridade, porque ela casa com todas as outras artes. Quando a gente está no teatro, nós temos a mágica do esconder e mostrar, através da iluminação, que é um elemento do audiovisual, né? Que é feito justamente nesse sentido. As artes, as artes plásticas que está no cenário, que é preciso contextualizar a história. Não necessariamente um pano de fundo pintado, mas todo o ambiente que se é criado é uma obra de arte plástica. A música que se encontra na sonoplastia, inclusive muitas vezes cantada ao vivo pelos próprios atores, em musicais, por exemplo, ou mesmo em outras peças que não são musicais, existe sempre o tom da música para contextualizar, para climatizar. A questão da dança, tem a marcação do ator, que já é praticamente uma coreografia, que é marcada, ó, quando falar isso, você está aqui, quando falar aquilo, você anda para cá. E, inclusive, algumas peças pedem a execução de uma ou outra coreografia
Então, por isso que eu costumo dizer que o teatro é a interdisciplinaridade da dança. Mas dentro do próprio teatro, fora as demais áreas dentro das artes cênicas, no próprio teatro nós encontramos diferentes tipos de teatro. No caso, o teatro de bonecos, não sei quantos já conhecem, mas tem companhias maravilhosas que apresentam um trabalho encantador com bonecos e é muito utilizado por professores, né? É uma ferramenta muito pedagógica. O teatro de sombras, que também é muito utilizado por nós professores. Temos a linguagem do circo, né? Que também está nesse universo cênico. Mas antes, como eu já falei, já vinha falando desses elementos do teatro, queria falar um pouquinho da origem do teatro, ela é registrada na Grécia, né? E aí, como eram feitas essas apresentações? Não era permitida a participação de mulheres, não haviam atrizes a princípio. Eram utilizadas máscaras para representar os papéis femininos e masculinos. E daí vem a caracterização do teatro com aquelas máscaras que a gente conhece. Quando a gente fala de teatro, aparecem aquelas máscaras da tragédia e da comédia, que vem justamente dessa origem grega, de quando o teatro se origina de fato. Então, as máscaras da tragédia e da comédia, elas são uma característica do teatro grego, que era diretamente relacionado ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da dança, eram festas, inclusive tidas como bacanais, eram grandes festas oferecidas ao deus Dionísio. E vem daí a característica do teatro enquanto tragédia e comédia. Então, como eu já falei que, na minha opinião, a interdisciplinaridade da arte vem por meio do teatro, o que é que a gente encontra nessa ligação, nessa interação com as demais artes e técnicas, né? Nós temos a literatura, como eu já falei, a música, a dança, as artes plásticas e o audiovisual. A produção no teatro é uma produção coletiva, então a gente, quando imagina o teatro, a gente relaciona diretamente o ator, mas existe toda uma agregação de demais profissionais, no caso, iluminação, o iluminador, né? O operador do som. Existe todo um trabalho com produção, os bastidores. Então, por isso que a gente chama de uma produção coletiva. E existe o predomínio da linguagem verbal e da não verbal, que no caso, dentre esses elementos que eu trouxe para vocês, as figuras que estão dispostas aí, existe também a pantomima, que é caracterizada pelo gesto. E um grande exemplo de pantomima é o que fazia o nosso querido Charlie Chaplin, embora em vídeo, mas existem peças de teatro também que tratam da não verbalidade. Inclusive no próprio circo, nós temos palhaços que são chamados clowns, maravilhosos, que não falam. Inclusive um famosíssimo e que eu gosto muito é o palhaço do nosso conterrâneo Luiz Carlos Vasconcelos, que é o palhaço Chuchu. Ele não fala e ele é bem famoso, é maravilhoso. Então, quais seriam os gêneros das artes cênicas, né? No caso, a gente direciona um pouco para o teatro, quando a gente fala de drama, melodrama,
tragicomédia, ópera, teatro de variedades, teatro do absurdo e o teatro pedagógico também. E aí é quando eu instigo a vocês, enquanto professores, a trabalhar com o processo. Quando a gente fala de jogos, eu incentivo vocês a procurarem, que seriam jogos dramáticos e jogos teatrais. Uma grande autora que a gente encontra como auxílio nessa ferramenta pedagógica é a Viola Spolin, que traz um fichário maravilhoso, orientando jogos e brincadeiras que permitem a interação infantil, adolescente ou adulto desse universo do jogo teatral, e que é uma ferramenta importante para dar dimensão a esse processo. O que seria dar dimensão a esse processo, professora, quando a escola nos pede um espetáculo de final de ano, quando a escola nos pede uma apresentação no Dia dos Pais, quando a escola pede uma apresentação, seja na data comemorativa que for? Ora, conhecendo o trabalho pedagógico, essas datas comemorativas e esses momentos, eles são trabalhados com a interdisciplinaridade. Inclusive, eu faço parte disso com a escola que eu dou aula. E quando se está trabalhando esse conteúdo, é trabalhado uma semana inteira, às vezes um mês inteiro. Então, eu instigo vocês e questiono o que seria fazer desse processo o próprio produto. Não extrair um produto forçado, como muitas vezes é feito. Nós insistimos numa coreografia, insistimos num espetáculo com alunos que sequer sabem o que é um espetáculo, que sequer assistiram um espetáculo de fato. Como seria tornar natural essa representatividade, por exemplo, criando um espetáculo a partir da brincadeira das crianças? Nós sabemos que as primeiras representatividades, o primeiro exercício teatral é feito quando a criança brinca de casinha, brinca de boneca, ela está representando a mãe, está representando alguém que ela conhece, a avó. Quando o filho brinca de ser a profissão do pai. Dentro desse âmbito, nós observamos muitas coisas e a psicologia explica isso, mas como tornar esse processo um processo natural e de vivência teatral e organizar para que isso seja, esse processo e essa brincadeira seja o produto. Então, eu trago esse desafio para vocês. Tornar os momentos de vivência, transformá-los em espetáculo. Ora, a família com certeza está mais preocupada com a formação, então seria muito mais importante saber do quanto o teatro é significante e foi significante enquanto trabalho pedagógico. Eu gosto de compartilhar a minha própria vivência, que eu era uma criança extremamente tímida, o que se chama de bicho do mato, nem cumprimentava as pessoas. E hoje eu falo em público e trabalho com arte desde que me entendo por gente, mas foi onde eu me encontrei. Foi exercitando teatro, foi brincando de teatro que eu descobri a questão da oralidade. Como a gente pode trazer isso? Que ferramentas nós podemos utilizar para que o teatro não seja simplesmente entretenimento, não seja simplesmente uma ferramenta de apresentação? Fica aí esse questionamento. Elementos fundamentais à linguagem cênica. O que é imprescindível? Atores, texto ou não. Na verdade, quando a gente fala texto, seria um roteiro, né? A história. Não o texto falado em si. A encenação,
que aí a gente chama de espetáculo, ou de improvisação, ou jogo, expressão corporal. A plateia, que existe a plateia que é passiva, que só assiste, ou a plateia que interage, que chama de teatro participativo. E dentro dos e como elementos teatrais, nós temos o cenário, que a gente relacionou às artes plásticas, o figurino, que são as roupas dos atores, a maquiagem, a iluminação, a sonoplastia e o espaço cênico. Então, é uma infinidade de elementos. E ainda dentro dessa ramificação das artes cênicas, como eu já falei, nós encontramos o circo, a dança, a TV e o cinema, que a gente costuma desassociar, mas são também formas e ramificações das artes cênicas, a TV e o cinema. Vamos agora para a terceira linguagem, artes visuais. Quando sinto uma terrível necessidade de religião, saio à noite para pintar as estrelas. Uma frase de Vincent van Gogh. E aí no fundo vocês veem a imagem, como eu já trouxe para vocês em outra aula, do Museu do Louvre. Foi o primeiro museu popular aberto, né? Não somente ao setor elitista, mas ao público em geral. Dimensões e elementos. Quando a gente fala de artes plásticas, na verdade, a gente lembra logo de pintura e desenho no máximo, que na verdade a gente sabe que está relacionada diretamente à nossa cognição relativa à arte em geral. Então, muitas pessoas, alunos meus grandes, da UVA inclusive, sempre que havia o primeiro contato, gente, para vocês o que é arte? Qual é o contato que vocês tiveram com arte? Sempre é pintar, desenhar, pintar, desenhar. Ainda mesmo a questão das artes visuais, que a gente chama também de artes plásticas, dentro desse campo existe uma ramificação maior do que se imagina. E eu tentei trazer para vocês somente algumas, para que a gente não se delongue, mas que dê para vocês uma ideia de quão vasto é o campo, né? Segundo as câmaras setoriais, o que seriam as artes visuais? Elas são formas de expressão artística que, tendo como centro a visualidade, elas geram, por quaisquer instrumentos ou técnicas, imagens, objetos e ações, materiais ou virtuais, apreensíveis, necessariamente através do sentido da visão, podendo ser ampliado a outros sentidos. A gente vê e sente, mas a visão é o foco principal. Este círculo se expande, ampliando a circunferência das artes visuais, até que alcance e interpenetre outros círculos da arte, centrados por valores que geram zonas de interseção, de manifestações mistas que obedecem com igual ou maior ênfase a outras lógicas, porém sem deixar de ser visuais. Elas estão presentes em todas as dimensões de nossa existência, nos objetos que nos circundam, paredes, ruas, praças, espaços arquitetônicos. Elas estabelecem uma conexão permanente entre o sujeito e seu entorno. Não se referem apenas a objetos palpáveis, absolutos. Envolvem um universo ilimitado, incluindo desde a arte rupestre, como a gente já falou, até as inovações tecnológicas em curso, que é o que nós temos feito aqui. Não pensem que preparar essa aula para vocês é comum para mim, é fruto de insistência
pesquisa e experimentação. Ninguém me ensinou como mexer no PowerPoint, como, inclusive, gravar essa aula com do jeito que eu tô aqui embaixo aparecendo para vocês enquanto bebo água. Isso não foi aprendido. Eu costumo dizer que a sensibilidade ela é um fator primordial, não apenas no fazer artístico, mas principalmente no pedagógico. A gente precisa estar sensível às necessidades e a querer fazer o nosso melhor. Então, essa questão das inovações tecnológicas, elas chegaram para a gente agora e a gente precisa abraçar. Nós costumamos nos acomodar com o que temos, né? Por muito tempo, as aulas eram feitas com somente quadro e giz. Ah, professora, a senhora quer dizer que não era bacana? Era, mas a gente vive num mundo onde a tecnologia impera e a gente precisa competir com essa tecnologia. Como é que a gente pode trazer esse momento tecnológico de forma a nos auxiliar, em vez de nos atrapalhar, né? Como a gente pode, e eu vou deixar essa questão do audiovisual um pouquinho mais para frente, mas aí eu já começo a questionar de agora. Como a gente pode fazer do celular, por exemplo, que é um grande inimigo de distração, como a gente pode tornar ele uma ferramenta que nos auxilie em sala de aula, no uso inclusive com os próprios alunos, né? Então aí vamos continuando falando sobre a questão das plásticas, onde o audiovisual também está incluso, mas eu vou deixar uma janela para a gente falar um pouquinho, porque nesse momento a gente precisa se ater a esse momento que nós estamos vivendo, onde as ferramentas tecnológicas têm sido um suporte, mesmo para quem não tem e não tinha a habilidade com esses elementos. Eu sou um exemplo disso, né? A definição sobre os campos das artes visuais tem sido matéria de reflexão e debates sofisticados, devido à sua amplitude e associação a questões filosóficas. As artes visuais foram redefinidas como um território que incorpora diversas áreas de expressão, além das artes plásticas convencionais, pintura, escultura, desenho, gravura e objeto. As linguagens que compõem as artes visuais abarcam campos que são diversificados pelos seus usos e funcionamentos próprios, mas que se relacionam com a pesquisa e investigação das práticas que produzem os objetos, ações, propostas e reflexões que delimitam o campo das artes visuais. Práticas estéticas que vão desde as atividades em suportes tradicionais até as atividades que visam linguagens e experimentos materiais, corporais, espaciais ou virtuais. Pesquisas de suporte e tecnologia, inter e transdisciplinaridade, desenho, colagem, gravura, pintura, escultura, cerâmica, objeto, fotografia, poesia visual, videoarte, body art, performance, instalação, happening, intervenção urbana, arte e tecnologia, arte cinética, arte ambiental, arte conceitual, land art, grafite, interterritorialidade, arte e ciência e site specific. Então, para vocês terem uma pequena noção do campo somente das artes visuais. Então, esse termo é usado para descrever as práticas artísticas fundadas em pesquisas relacionadas ao campo das ciências, esse que eu acabei de falar, o site specific, né? A arte e ciência, que seria a bioarte, a arte transgênica, de vida artificial, visualização de efeitos físicos e químicos, projetos de realidade aumentada e congêneres, nanoarte. Então, são ramos que
que se interligam com demais disciplinas. A gente encontra biologia, química, física, e pensem e lembrem o quanto a arte é subjugada enquanto matéria inferior diante das outras, diante das demais, né? Só mais uma reflexão. E aí, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? A pintura, que é a mais característica, o artesanato, que geralmente fica bem esquecido, mas que faz parte das artes visuais, das artes plásticas. O desenho, como eu já falei. Nós temos agenciamentos estéticos mistos, inscritos em atividades industriais ou comerciais, como é o caso do artesanato, né? Que tem meios específicos de circulação, mas apresentam interseções ocasionais e com um campo simbólico. Nós temos o design gráfico, que também é tido como profissão. E o design gráfico tem o design de produto, de moda, web design, o light design, quadrinhos, arte popular, cenografia, que está ligada ao teatro, figurino, que está ligado ao teatro, arte têxtil, pode ser encaixado também o artesanato, o humor gráfico, ilustração, tapeçaria, animação. Coloquei aqui mais a cerâmica, o mosaico, recorte colagem, grafite, escultura e fotografia. Práticas de ressimbolização da atividade estética no registro de linguagens escritas e outras articulações, visando a atualização de significados propostos por obras, objetos e ações de arte numa perspectiva do pensamento e da reflexão. História da arte, teoria e crítica da arte. Então, nós temos o fazer, o apreciar e o contextualizar, também inscrito nessas dimensões e elementos das artes visuais, que são tão abrangentes como a gente está observando aí. E aí, como característica do momento, eu trouxe um pouquinho do audiovisual também, e trouxe essa frase de Fernando Inhabomba, que diz: sonho é uma projeção audiovisual que ocorre no homem em estado de inconsciência. O audiovisual permite o encantamento, que é bem relacionado com o sonhar, né? Então, ai meu Deus. Ele é o que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tem a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação. A palavra audiovisual resulta da aglutinação dos termos áudio e visual, e refere-se a tudo que pertence ou é relativo ao uso simultâneo e ou alternativo do visual e auditivo, a tudo que tem características próprias para a captação e difusão mediante imagens e sons. A linguagem audiovisual é feita da junção de elementos de duas naturezas, a sonora e a visual. Portanto, corresponde a artefatos da cultura que afetam dois sentidos do homem, a visão e a audição. Isso, no final dos anos 70, foi uma revolução no domínio da indústria cultural, no âmbito da tecnologia, e a gente tem visto essa desenvoltura cada vez mais presente nos dias de hoje.
Um novo aparato tecnológico, que até então era de difícil manipulação e de alto custo, tornou-se acessível ao uso doméstico, introduzindo transformações nas relações das pessoas com o universo audiovisual. Esse fenômeno é responsável por uma nova orientação no mundo da cultura. Os aparelhos mais econômicos e de fácil manipulação transformam todo o receptor num produtor virtual. Com isso, tem-se uma nova forma de desterritorialização da produção audiovisual, para além das fronteiras dos grandes estúdios e das grandes gravadoras. E eu quis trazer isso justamente porque é o que nós estamos vivendo nos dias atuais. E estamos sendo forçados a aprender. Por vezes tem sido difícil, tem sido cansativo, e digo isso com propriedade, pois eu tenho vivido isso, mas quando a gente passa a dominar e ter essa ferramenta como aliada, nós encontramos um mundo não de facilidade, mas de possibilidades, eu gosto de dizer. Nos anos 80 e 90, houve uma ampliação considerável do número de produtores que conseguiram entrar no mercado, utilizando a tecnologia doméstica. O campo das artes plásticas foi afetado também. Os artistas passaram a incorporar em suas produções os recursos audiovisuais, que modificaram o seu próprio universo material. Então, artistas se adaptaram, professores estão se adaptando, e estamos aqui com essa ferramenta tecnológica que, graças a Deus, hoje não é apenas uma ferramenta de estúdio. Nós hoje podemos gravar áudio, vídeo, não só no computador, como eu estou agora, mas no próprio celular. Vou passar para vocês uma ferramenta para quem está utilizando aula remota, bem interessante, que utiliza do vídeo na atividade. Por exemplo, quando você tem uma atividade, uma foto do livro, e aí você consegue usar a sua imagem como cursor. Eu vou deixar só como experimentação para quem quiser, para quem tiver curiosidade e quem quiser utilizar no seu dia a dia. Vou também disponibilizar para vocês algumas apostilas. Alguns alunos no início da disciplina perguntaram: professora, a senhora não vai mandar conteúdo em PDF? Por que eu optei por não? Você já vem de uma demanda, inclusive numa realização de um TCC, agora nessa reta final, e a minha contribuição eu espero que seja muito mais prática, o que não deixa de estar fundamentada teoricamente, e vou deixar a bibliografia com vocês, vou enviar no final da disciplina, no próximo sábado, os textos que fundamentam a nossa disciplina, que estão inseridos em todas as minhas falas. Tudo que eu tenho conversado e preparado com vocês durante as aulas está escrito, claro que de forma mais profunda, nos textos que eu vou enviar para vocês, e que eles sirvam de base, de pesquisa, mas que nesse momento nós tentemos atentar para a questão prática e associativa de nossas aulas. Tudo bem? Então, eu trago aqui para vocês a pergunta que vocês devem se fazer. O que os alunos precisam aprender relativo à arte, quando eu digo no caso, né? Quais são as linguagens artísticas que os professores do ensino fundamental devem desenvolver na praxis pedagógica? Então, é preciso compreender a importância de desenvolver a habilidade criativa para a formação da criança e do adolescente através de diferentes linguagens artísticas, de comunicação e expressão no ensino. É importante analisar criticamente a legislação brasileira que rege o ensino de arte na escola,
assim como as orientações contidas no PCN Arte. Claro que você não vai chegar na escola e dizer, olha, a legislação exige um professor de arte, porque isso é lei, mas ninguém quer perder o emprego, né? Mas vocês comecem a incentivar a escola no desenvolvimento do pensamento de que é importante esse profissional e que ele não é, como muitas vezes é encarado e tratado dentro da escola, ele não é um decorador de festa junina. O professor de arte ele não é apenas o coreógrafo das quadrilhas juninas, embora seja possível nesse auxílio, sim, mas é que por tanto tempo o professor foi taxado a isso, foi subjugado a somente isso, que até torna desnecessária a compreensão de sua importância dentro da escola. Então, existem escolas ainda, infelizmente, que não têm um profissional de arte, e aqueles que têm acham que o professor o professor de arte é aquele jeitoso, é o que faz as lembrancinhas, é o que faz a decoração da temática das festas e que faz coreografia e pecinha teatral. Primeiro, esse termo pecinha teatral é terrível. Quando vocês fizerem uma peça pequena com os alunos de vocês, uma peça de curta duração, sejam chiques. A palavra é esquete. Então, quando nós vamos apresentar uma peça de teatro, que ela é curtinha, que é uma pequena apresentação, ela se chama esquete. Nada de pecinha, tá? Porque a palavra pecinha, o diminutivo é pejorativo, termina dando pouco valor a uma pecinha, então não é importante. Se fosse uma peça, talvez fosse. Então, um esquete é o que nós apresentamos, que tem uma curta duração, combinado? Então, dentro dessa discussão, nós precisamos o quê? Conhecer de modo preliminar os diferentes códigos das linguagens artísticas para que a gente possa falar sobre elas. Professora, então quer dizer que a gente não pode fazer arte? Pode. A arte é diferente enquanto disciplina e enquanto ferramenta pedagógica. Vocês podem se utilizar da arte a partir dos conhecimentos prévios, a partir de pesquisas e de experimentações, mas o ensino da arte, como eu já tenho tentado demonstrar para vocês, é algo muito mais complexo e que permeia um campo muito mais intenso. Uma vez que a legislação brasileira concebe o ensino da arte na escola como área de conhecimento e trabalho com as várias linguagens, as artes visuais, a música, o teatro e a dança, visando a formação artística e estética dos alunos. É importante ressaltar a necessidade desse profissional formado na área. E aí, com relação às orientações contidas no PCN de Artes, o que é que a gente identifica? O aluno deverá desenvolver sua cultura de arte fazendo, conhecendo e apreciando, que é o que a gente viu na proposta triangular de Ana May Barbosa na aula passada. E isso é algo que deve permear sempre no nosso pensamento sobre o ensino de arte. Nós precisamos ver, contextualizar e experimentar. Então, são ações que integram o perceber, o pensar, o aprender, o recordar, o imaginar, o sentir, o expressar, o comunicar, como a gente já tem falado nas últimas aulas, né? Então, quantas áreas cognitivas nós não despertamos a partir do trabalho com arte? Vivenciar trabalhos pessoais com diversos conteúdos da arte, assim como a apreciação dos trabalhos de colegas e a produção de artistas, é importante. E isso se dará mediante a elaboração de ideias, sensações, hipóteses.
e esquemas pessoais que o aluno irá estruturando e transformando ao interagir com as diversas linguagens manifestadas nesse processo dialógico, né? Ao produzir trabalhos artísticos e conhecer essa produção nas outras culturas, o aluno poderá compreender a diversidade de valores que orientam tanto os seus modos de pensar e agir, como os da sociedade. Segundo Cruz, em 2009, a linguagem da música é importante na construção de conhecimento e favorece o desenvolvimento de diversos aspectos, como o uso da memória, do raciocínio, concentração, emoção, expressividade, movimento corporal, interação da criança com o meio, a comunicação e a linguagem. Já o autor Leme, ele diz que a linguagem do teatro se destaca pela beleza e riqueza de conteúdo e história. Diz que ele contribui como um instrumento de aprendizado, podendo ser usado na sala de aula, instigando a imaginação, a criatividade, a movimentação e os gestos, mesmo infantis, auxiliando ainda o trabalho do professor com o seu aluno. Cio declara que a linguagem das artes plásticas é entendido como a apropriação de um sistema de representação através do desenho e pintura. Então, aí a gente já falou das 3 linguagens e a gente vai ler agora essa citação de Cio que fala um pouco sobre as artes plásticas, né? Ele diz que o desenho é a sua primeira construção escrita. São os seus primeiros símbolos, manifestando aquilo que sente e não propriamente o que se vê. Se desde cedo foi estimulado a expressar os seus sentimentos, na sua maturidade, talvez possa ser uma pessoa mais confiante e feliz. E isso poderá contribuir para melhorar um pouquinho o mundo. Então a gente vê um pequeno gesto tomando uma dimensão grandiosa, né? Quantas vezes nós fomos ensinados e nós ouvimos dizer que aquelas garatujas, que são os primeiros desenhos infantis, tá feio, cadê a cabeça? E aí, ao longo do nosso crescimento, nós vamos transformando o nosso modo livre de expressão no modo automático. Quem foi que disse que um corpo é para ser aquela bolinha com um tracinho e 2 tracinhos em cima formando o braço, 2 tracinhos embaixo formando as pernas? Até que ponto aquilo está expressando de fato uma pessoa e não o desenho imaginativo da criança, quando faz a mãe com enormes braços? O que será que ela está querendo dizer com aquilo? Quando ela desenha a mãe com os braços e pernas imensos. Qual leitura nós temos dessa expressão tão natural? Sempre quando uma mãe é bem grande, toma quase uma folha inteira, e o filho já é pequenininho, ou o filho está bem longe, ou o filho é bem parecido com a mãe no desenho das crianças. Então, um ponto importante nessa fala que eu tenho para deixar para vocês é não instiguem vossos alunos a seguirem padrões estéticos. Aquela expressividade da primeira comunicação, antes mesmo da escrita, quando a criança desenha a mãe, desenha o pai, ela está correta. Se a mãe tem 5 braços, é porque a mãe faz um bocado de coisa, será que não é? Então, vamos tentar estimular esse pensamento criativo, que o desenho vá além da representatividade. Eu escuto muitos alunos que seria uma proposta hoje nós experimentarmos um pouco de cada, né, do que seria desenhar. Então, sempre que eu trago uma folha e elementos das artes visuais, muitos alunos, professora, da idade de vocês, viu, das turmas de vocês, relativa às turmas de vocês, muitos alunos dizem, professora, não sei desenhar. O que é não saber desenhar? Esse não saber desenhar está intrinsecamente ligado ao
ao impacto que tem o travamento na nossa infância, porque foi dito que desenhar é assim, que bonito é quando a gente faz assim. Existem vários ramos e técnicas. Será mesmo que você não sabe desenhar ou será que você acha que você não desenha igual a fulano? O que seria esse desenhar? Se você fosse livre, se você não tivesse comparado o seu desenho a desenhos naturalistas, que no caso é quando você representa aquilo da forma que está se vendo, mas quão não há de criatividade nas criações que não são necessariamente naturalistas. Fica essa reflexão. Então, como devemos fazer o uso das diferentes linguagens artísticas como via de expressão e comunicação no aprendizado das demais disciplinas escolares, no caso, a arte como ferramenta, né? Coleto, que é esse que eu coloquei aqui a citação dele, ele afirma que os professores, ao fazerem uso das linguagens artísticas, teatro, dança, música e artes visuais, eles devem desenvolver nos alunos a capacidade de se relacionar, de sentir e de assumir uma consciência crítica. Aí trago essa citação que Coleto diz assim: as aulas de arte, assim como os professores, não precisam visar a formação de pintores, escultores ou peritos em artes, mas devem buscar ampliar o conhecimento e sensibilidade dos alunos, tornando-os indivíduos criativos e dinâmicos, inseridos no contexto da sociedade. Ora, quando a gente ensina matemática, a gente não está. A ideia não é formar um matemático, é dar noção da matemática para a vida, ou não é isso? Então, o que de conteúdo artístico é de fato necessário? Justamente a busca dessa sensibilidade, o trabalho dessa criatividade, porque nem nós mesmos, enquanto professores, nós somos artistas. Eu, enquanto professora de arte, eu não domino todas as áreas. Eu experimento um pouquinho de cada uma delas. Eu costumo dizer que eu brinco. A minha área é a área de educação. Tá, professora, mas a senhora já fez teatro? Sim. A senhora canta em barzinhos? Sim. Mas muito mais com desenho, quadrinho, mas tudo mais como forma de expressão e de trabalho da sensibilidade do que de trabalho remunerado. O meu trabalho é com a educação, eu sou professora. Então, nem mesmo todos os professores, eu acho que foi o teatro que traz isso para mim. Uma maior facilidade com as demais linguagens. Professora de dança e já dancei balé, mas não é todo professor que experimenta de todas as áreas. Imagine um professor de área polivalente. Então, como é que você vai querer despertar? Claro que no trabalho com a sensibilidade e com a criatividade vão surgir talentos natos. E isso não quer dizer que não hajam alunos que possam estudar e aprender. Eu costumo falar muito sobre isso porque tem gente que tem de fato uma facilidade maior, que é autodidata, que vai na frente do computador, bota um vídeo e já aprende a tocar um instrumento. Tem gente que já tem mais uma dificuldade, passa anos numa escolinha com um professor para poder aprender um instrumento, mas que não quer dizer que um é mais artista do que outro. E aí nós temos essa alegria e dádiva muitas vezes de despertar talentos, de repente uma criança se destaca com uma oralidade incrível e que de repente se torna uma grande atriz ou um grande ator, mas o nosso objetivo de fato não é esse. Se surgirem, ótimo, mas a nossa busca é nessa amplitude do conhecimento e sensibilidade, criatividade, todo mundo compreendendo, né? Então é isso. Trabalho do dia. Hoje nós teremos dois.
Mas, professora, gente, que aí no outro sábado, essa questão de entrega vai ficar mais livre, para também não se demorar o encerramento da disciplina. Como eu já dispus para vocês, na primeira aula nós teremos 3 notas referente à frequência, a entrega de 3 trabalhos escritos e um trabalho apresentado, que é o que eu vou explicar para vocês hoje, certo? O trabalho do dia de hoje, quando eu falo trabalho do dia, por que do dia? Porque o interessante é como alguns têm feito e a aula é justamente programada para isso, né? Porque vocês teriam disponíveis, vocês estariam disponíveis, deveriam estar disponíveis durante todo o sábado. Meu Deus, tem uma reforma aqui agora. É difícil, viu, concentrar. Vocês deveriam estar concentrados, não, disponíveis todo o sábado. E é esta disponibilidade que eu tenho exclusiva, como já falei e repito para vocês, é durante o sábado, é vocês perguntando e eu respondendo. Foi programado justamente eita, faltou a palavra. O assistir dessa aula, certo? Foi programado juntamente com a execução desse trabalho do dia. Então, se nós estivéssemos em uma aula presencial, seria isso, só que nós teríamos vivências práticas, que é o que eu gosto de fazer. Mas eu preciso compreender, como nós estamos nessa distância, eu preciso compreender o que vocês têm aprendido. Então, nesse trabalho escrito de hoje, eu peço que vocês façam um texto fichando os principais elementos aprendidos na aula de hoje. Então, vocês vão pontuar, nós falamos sobre linguagens e pontuamos um pouquinho do que os alunos precisam aprender relativo à arte. Então, vocês vão falar nesse texto sobre quais linguagens artísticas vocês já utilizaram no trabalho como ferramenta pedagógica e como, após as nossas aulas, após esse leque de opções que eu acredito que tenha aberto para vocês, como vocês pensam em explorar mais a arte em sua prática profissional enquanto pedagogo. Eu espero que, tendo trazido propostas e diferentes linguagens, vocês despertem, imaginem, professora, eu acho legal, eu vi o teatro de sombras, eu nunca trabalhei, eu vou procurar utilizar nas minhas aulas para ver se funciona, na contação de história. Eu não vou dar mais exemplos, porque senão para vocês não me copiarem, mas é isso. Tenho recebido textos muito bacanas. Não, claro que esses textos não precisam estar em norma de espaçamento, é mais uma compreensão do que vocês têm, é um feedback das aulas, já que nós não temos a possibilidade da interatividade, embora eu tenha tentado no Meet, mas uma turma de 22, o máximo que nós conseguimos em entradas e saídas foram 8 alunos, e aí fica bem complicado, né? Mas o feedback que eu tenho para receber de vocês é justamente esse. Professora, eu não entendi muito das linguagens, certo? Por isso que não precisa ser um texto formal. Mas eu gostaria que vocês escrevessem ou no Word, mandassem em PDF, porque tem gente que tem me escrito 3 poucas frases no corpo do e-mail. E aí, assim, o que eu tô pedindo para vocês é mais do que um parágrafo. Na primeira aula eu pedi que falassem um pouco sobre a vida de vocês, e aí teve gente que falou sobre a vida, sobre a aula e mais alguma coisa que eu não me recordo exatamente agora, em 3 linhas, 4 linhas. Eu acho que tem um pouquinho mais para se dizer. E eu acho que essa escrita traz reflexão. Quando você coloca no papel e você pensa, você passa a processar o que foi ouvido. Tanto que eu tento trazer aqui para as aulas o mínimo de texto possível. Eu tento ilustrar com figuras, eu tenho tentado tornar interativo para que não fique cansativo, porque para ler
Eu já vou mandar o conteúdo para vocês, mas eu acho que quando a gente está conversando, embora não seja uma conversa, um diálogo de fato, porque falta esse feedback, quando a gente está falando e ilustrando, a gente está trabalhando com diversos sentidos. Por isso que eu acredito na potencialidade da arte, porque quando a gente ensina com arte, nós mexemos com demasiados sentidos, né? A gente pode fazer tocar, fazer sentir, fazer ver, ouvir. Então a aprendizagem se torna muito mais significativa quando ela está implementada e fundamentada em diversos elementos dos sentidos. Então já falei demais, todo mundo compreendeu. Por favor, tentem me mandar num arquivozinho, é bacana porque fica como registro, inclusive, do empenho e da importância que vocês dão, não apenas à minha disciplina, que eu também quero que seja a disciplina, mas ao próprio curso, certo? Então, esse é o trabalho do dia. E o trabalho final, que é também para ser entregue até a sexta-feira, que antecede o próximo sábado e último sábado. O que seria? Nós vamos dizer que agora o artista é você. Como requisito para a avaliação final, escolha uma linguagem artística e produza uma obra. Professora, pelo amor de Deus, calma, gente. As linguagens e as possibilidades que nós vimos aqui na aula de hoje são infindas. Então, esse momento, vocês vão ter toda a liberdade de escolher uma linguagem. E que pena que não estamos vivenciando presencialmente, senão nós teríamos experienciado, não todas, mas algumas delas. E aí eu vou pedir que vocês escolham a que vocês mais se identifiquem e que mandem foto ou vídeo do processo. Eu vou pintar, professora, eu vou pintar um quadro. Aí eu quero ver vocês pintando e quero ver a obra pintada no final. Não, professora, eu vou apresentar uma coreografia. Eu quero uma foto ou um vídeo de vocês ensaiando e quero um videozinho da coreografia final. Professora, eu vou fazer um mosaico na minha mesa. Olha que bacana. Pode ter a ajuda de alguém? Claro que pode. Se quiser envolver a família nesse momento, vai ser uma coisa muito bacana. Professora, nós vamos gravar um vídeo. O que seria? Vai gravar um filme? Não. A gente pode contextualizar. Chama um filho, grava um TikTok. Professora, e vale, claro. É um audiovisual. Faz parte da interatividade, do trabalho com a câmera. Certo. Além disso, vocês vão explicar, não precisa de um texto longo, não precisa vocês estarem me mandando capa, o que é imprescindível é nome da instituição, da disciplina do professor, da professora e o nome do aluno. E abaixo vocês, claro, atentem-se para a ortografia, vocês são graduandos praticamente formados. Atentem para não estar escrevendo errado, que não é legal, né? Não fica um registro bacana, porque isso fica guardado na universidade, enfim. Quero que vocês expliquem por escrito por que você escolheu essa linguagem, qual o sentido e inspiração dela. Eita, professora, complicou nada. Escolhi fazer uma coreografia, tem uma aluna que dança desde os 6 anos. Porque eu já trabalho com dança e tenho essa facilidade. Escolhi essa música, deixa eu pensar, Lago dos Cisnes, porque é uma música que remete à minha infância e me deixa muito feliz. Quero apresentar como forma de expressar o meu progresso, a minha alegria está em encerrar. Olha, eu já fiz praticamente um trabalho, não me copie. Está encerrando esse momento e representar a minha evolução enquanto aluna e tarará, tarará, ok? Lembrando que o que vocês me enviarem, eu vou preparar
um portfólio final e toda a turma vai ter acesso a essas apresentações. Mas, professora, é só para que vocês caprichem, que vocês façam com amor. Tudo que a gente faz com amor fica legal. E aí eu peço que o quanto antes vocês puderem me mandar, eu agradeço. Mas, como sempre, eu vou receber até sexta-feira. Não procrastinem, gente. Os 2 trabalhos, se vocês se engajarem, dá para cumprir no próprio sábado, hoje. Então, você senta, faz um textinho sobre, pontuando o que a gente viu na aula. Esse é o primeiro trabalho, o trabalho do dia. Fala sobre as linguagens que já usou e tal. Pronto. E escolhe qual linguagem artística você se identifica e o que é que você vai fazer. Você já toca um instrumento? Ah, vou tocar uma música. Para quem já tem habilidades e já pratica, claro que vai ser mais fácil. Mas tudo que é desafiante é gostoso e vocês estão aí com a família de vocês, procurem algo para fazer juntos, se possível. E tô esperando. Inspirem-se, divirtam-se. E é isso. Quando a gente não pode querer para o outro aquilo que a gente não quer para si. Então eu costumo dizer aos meus alunos futuros ou atuais professores: a gente quer, quando a gente traz uma proposta, a gente quer geralmente que o aluno participe, que o aluno se engaje, que os alunos se engajem. Então se coloquem no papel de aluno e sejam os alunos que vocês gostariam de ter. Um beijo e até o próximo sábado.